Boa tarde. Meu nome é André Felipe, sou graduando de História na Unesp Assis e estou no segundo ano e sou uma jovem semente. Neste momento, apresento a vocês um paulistano otimista que procura a cumplicidade nas pessoas. Ele voltou do exterior e, recentemente, está produzindo curtas documentários. Com vocês, Thiago Pereira. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu já tive a ideia maluca, quando era criança, de que eu queria ser cantor, então estar sentada, estar em pé aqui assim, com o holofote, o microfone na mão, é meio que quase isso. Mas eu queria falar para vocês, eu vim para falar para vocês um pouquinho sobre transformação social, que foi o que eu pude ver junto com o Imagina na Copa nos últimos 2 anos. E essa história de transformação começa com a minha história de transformação. Em 2002, eu entrei na faculdade e eu fui fazer, conforme esperado pela família e pelo meu circuito social, assim, né? Eu fui fazer um curso de exatas, que eu concluí em 2005, e aí fui trabalhar no mercado financeiro. E eu fiquei 7 anos no mercado financeiro. Eu considero uma carreira bastante vitoriosa, assim, mas no último ano que eu estava nesse mercado, faltava alguma coisa, assim, eu não sabia o que era. Eu era feliz, eu gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava das pessoas que eu tinha ao meu redor, mas tinha alguma coisa que, sabe, era meio esquisita, assim. E eu não sabia para onde ir, assim, né? Eu sabia que tinha alguma coisa que estava faltando, mas não sabia o que era. Então, eu passei por um processo bastante difícil durante um ano nessa seguradora, tentando decidir o que fazer. Eu não sabia se eu ia ajudar a salvar baleias ou ajudar a alimentar as crianças da África, atravessar velhinhos no farol. Sabia que todas essas causas eram bastante relevantes, mas eu não me identificava com nenhuma delas. E a única coisa que eu sabia é que meu trabalho ele tinha que ter um propósito social maior, assim. Eu não sabia o que fazer, mas tive a coragem de sair daquilo que estava me incomodando, e foi aí que eu fui para o exterior realizar um sonho de adolescência, que era morar um pouco fora do país. Então esse foi o meu primeiro passo. Eu fiquei 6 meses morando fora do país, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um sonho de viajar ao Brasil contando histórias de outras pessoas, trabalhando com audiovisual e usando o audiovisual, que foi uma ferramenta que eu aprendi lá fora para poder contar a história de outras pessoas. Aí foi nessa volta que eu encontrei essas 3 pessoas maravilhosas que mudaram muito a minha vida e que estavam num momento muito parecido. Estava todo mundo incomodado com a profissão que tinha e feliz de certa forma, mas procurando mais impacto. E aí a gente dividiu todos esses desejos que a gente tinha, juntou tudo isso num pacote só e criou o Imagina na Copa. O Imagina na Copa nasceu para ser um projeto de mobilização social que usava a Copa do Mundo como um chamado para as pessoas se articularem e participar desse momento que o Brasil estava vivendo. A ideia começa, isso foi em 2012, né? Talvez hoje isso já não tenha mais tanto sentido, especialmente depois que a Copa passou. Mas em 2012 a gente lembra que o Imagina na Copa que existia era o contrário do que a gente estava propondo. Era uma coisa quase apocalíptica, né? Que tudo que podia acontecer de errado na história ia acontecer errado durante a Copa do Mundo no Brasil. E a gente se sentia incomodado com isso, né? A gente fala, cara, mas imaginação é uma coisa tão poderosa, né? Por que a gente está usando isso por mal, né? Por que a gente está usando isso para ser tão pessimista e só ser pessimista com o nosso país? Então a gente montou o projeto que propunha parar de reclamar e passar a acreditar nas pessoas como agentes de transformação. Se ao invés de a gente se reclamar, a gente se articulasse para fazer alguma coisa em função de toda essa reclamação. Foi aí que a gente formatou o projeto em 3 frentes principais: a frente de histórias, a frente de formação e a frente de missões.
A frente de histórias ela foi pensada para dar visibilidade para um monte de gente que já estava fazendo. A gente tinha, lembra daquela coisa, eu falava, a gente sabe de tanta coisa bacana que está acontecendo e a gente tem tanta dúvida sobre o que quer fazer, isso falando pessoalmente, né, a gente que formatou o projeto. A gente sabia que isso existia e que isso podia ser contado para outras pessoas. Que essa galera não só merecia ser reconhecida pelo trabalho que já estava fazendo e pela mudança de vida que já estava proporcionando em seus ambientes, e mais que também mais pessoas teriam interesse nesse conteúdo e, de certa forma, poderiam se inspirar para também tomar essa iniciativa otimista e a coisa de agir, né? Então, durante 1 ano e meio, a gente rodou os 27 estados brasileiros e documentou 75 projetos, todos eles feitos por jovem, todos eles com algum tipo de impacto social. No nosso canal do YouTube você consegue encontrar todas essas histórias e ali tem as mais diversas causas, né? Tem gente que está trabalhando em educação, gente que está trabalhando em mobilidade urbana, tem gente usando o esporte como ferramenta de transformação, mas muito mais do que a gente registrou, assim, foi incrivelmente especial ter viajado os 27 estados e ter visto quanta coisa interessante está acontecendo no Brasil. Aqui tem uma outra frente de atuação que a Imagina fez, é a frente de formação. A gente fez 3 grupos de formação com 40 pessoas de mais de 30 cidades do Brasil e chamou essa galera de capitães do Imagina na Copa. É uma galera que estava interessada em participar do Imagina como voluntário e representar a Imagina nas suas cidades. Essa galera foi sensacional, assim, né? Eles levaram as oficinas do Imagina mais de 300 vezes, assim, e isso aconteceu em mais de 40 cidades. Falaram em nome do Imagina na Copa, articularam rede local, ajudaram a gente a achar as histórias. Então, é uma parte que foi bastante importante no processo. E a última frente, a frente de missões, que eram desafios pontuais, que normalmente a gente, inspirado em outros projetos que a gente estava conhecendo enquanto circulava o Brasil, fazia desafios no ambiente da web, assim, né? Chamava a galera para participar e replicar iniciativas que já davam certo em Porto Alegre, por exemplo, para outras cidades. E aí eu trouxe uma das histórias para a gente assistir aqui, a história 65 de Teresina, Piauí, a história do Piva. Vamos rolar. Mariana, você solta aí para a gente. Meu nome é James Soares, conhecido como Piva, tenho 34 anos, né? Sou natural aqui de Teresina e o que eu faço hoje é ser instrutor de skate, né? Estava em casa assistindo uma TV e vi aquele filme De Volta para o Futuro, né? Com o Jamie Foxx. E aí ele pegou tomou um carrinho de rolimã no molecotezinho e começou a andar e pronto, dali eu despertei e aí eu rapidinho montei, peguei umas tábuas lá, cortei no formato de um skate, com prego, parafuso, colei e ficou um skate certinho, bem igualzinho o skate. Aí começou. No início foi muito difícil, né? Não tinha peça aqui em Teresina, pista ninguém nem sonhava. Fita cassete, muito menos. Internet, nem sabia o que era um bicho. Então, tudo foi mais difícil aqui para Teresina, né? E aí me deu esse despertar. Eu ando de skate, Deus me deu esse dom de andar de skate. E aí eu vou ficar só para mim, só um cara egoísta que anda de skate. Então, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer um pouco do que eu sei para alguém, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu comecei com a galera a galerinha que só lavava carro, ficava em vulnerabilidade social ali na rua. E hoje a realidade aqui é bem diferente, né? Você olha, né? Isso é o que estou falando, você olha, vê os moleques querendo andar de skate, se preocupa em nome de manobra,
quem é que está na atualidade, se informa, quer ser profissional, quer usar o skate como lazer, né? E isso o skate proporciona e isso é que a gente vê hoje, né? É uma realidade hoje que é muito, muito legal. Naquele momento, né, há 8 anos atrás, mais ou menos, a minha visão do skate como ferramenta era só de ocupar as crianças que estavam na rua, que estavam na beira do rio, que estavam sendo usadas lá. Então, o que eu queria? Dar uma atividade só para eles não ficar ociosos andando. E aí serviu muito bem para isso. E hoje, a galera já vê o skate como um esporte que pode trazer uma renda, né? Uma futura renda, uma profissão, como existe skatista profissional, existe profissional do skate, que sou eu, existe dono de loja, né? Empresários do skate, educadores físicos do skate, professores de inglês do skate, né? Porque no skate o nome das manobras são em inglês, né? Então casa muito bem um professor de inglês, andar de skate, tá no meio, ele, rapidinho ele pega. Na realidade, eu já estou vendo os resultados, já estou satisfeito com o resultado, né? Quer ver os jovens, os moleques, as crianças, que não tinha antigamente o skate como uma ferramenta de produção, uma ferramenta que ele pode mudar toda a sua caminhada, e hoje em dia eles têm acreditam nisso também, que são doidos que nem eu, acreditam também. Eu comecei a andar aqui, não sabia nem descer a menor rampa que tinha. No primeiro eu levei queda, assim, mas eu fui aprendendo. Aí eu comecei a gostar. Aí, só que quando eu bati o óleo, quebrava as coisas do skate. Aí quebrou o truque, aí eu tive que montar, comprar as coisas. Ainda bem que o Piva chegou e começou a me ensinar as coisas. Ele é meu super-herói do skate, porque eu não sabia fazer nada. E hoje estou me sentindo super profissional, sem fazer quase nada assim. Mas estou me achando, estou poderosa aqui no skate. Além de andar de skate, a gente orienta aqui a ser um bom cidadão, né? A pegar na mão, a olhar no olho, né? A perguntar o que tu tem. Daqui para frente é ver logo vários profissionais saindo daqui da Lagoa do Norte, saindo da Zona Leste, da Zona Sul, de todas as 4 zonas aqui de Teresina. Essa frase que eu uso, skate como objeto de transformação, eu gosto de dizer primeiro que eu acredito nisso, porque é muito fácil usar um bocado de palavra bonita aqui e não acreditar, é muito fácil isso, muita gente, escritor, usa. Eu não estou usando, eu acho que o skate pode ser usado como objeto de transformação porque eu fiz isso e deu certo e está dando certo, né? Como é que faz isso? É uma mágica, não dá para descrever. O skate proporciona essa mágica. E se você acredita no cara que está andando, se você pega na mão dele e diz que ele vai conseguir a outra vez que ele vai conseguir, ele acredita no que tu disse e ele consegue. E aí ele vai embora. Tá aí. Você volta lá, Mariana, por favor. Muito legal, né, galera? Eu fiz questão de trazer o vídeo assim, antes de continuar, porque eu acho que o exemplo ainda é a ferramenta mais poderosa, né, que a gente tem. Assim. E o Piva, a partir de um conhecimento que ele tinha, né, transforma isso numa ferramenta, e com o skate, que é uma coisa ali do esporte, do cotidiano dele, começa a formar a criançada das comunidades mais carentes da região de Teresina, Piauí. Assim. É muito massa, assim, é um ambiente muito incrível. E aí, uma das frases que a gente mais ouviu durante o projeto é essa, né? Mas e eu? Como que eu posso participar, né? Como é que eu posso participar dessa transformação? Cara, eu tenho uma ideia, eu tenho vontade de atuar, mas para mim ainda é difícil sair, assim, né? Dar o primeiro passo e sair do lugar. Eu faço um convite para vocês, no nosso site tem a parte de oficinas, dentro do site tem um toolkit para ser baixado, um PDF explicativo, que te ajuda a tirar projetos do papel. Então, se tem alguém aqui que tem algum projeto, que tem vontade de ter alguma iniciativa transformadora, a gente pode te ajudar através da metodologia. E é simples, assim, né? Dar o primeiro passo, às vezes, é muito mais simples do que a gente imagina.
O seu potencial de transformação ele está na relação entre o que você ama, o que você sabe fazer e o que você se importa. É o que a gente costuma pregar, né? Enquanto a gente andou por aí dizendo, né? O seu maior potencial de transformação está na intersecção desses três objetos. Aí fica como recado final, né? Eu falei com o Piva recentemente, ele mandou essa foto todo orgulhoso lá, dizendo que esse é o primeiro menino que está dando a primeira entrevista profissional para ele, para uma rede de TV, e foi formado na escolinha da Skate Escola. Então é isso, assim, o projeto acabou, aí perguntam para a gente o que ficou, né? 550 noites em claro foi uma das coisas que ficou. A gente teve uma agenda bastante maluca em 1 ano e meio, mas ficou também essa sensação de que é possível alcançar os nossos objetivos, de que é possível realizar. Muito obrigado a todos. Eu deixo meus contatos aqui para vocês, a gente conversa mais por aí e estou à disposição. Obrigado, viu, pela participação.